Bom, então estamos gravando, dando início ao nosso 7º Fórum de Reflexões da AGE Brasil. Estamos muito felizes com a presença virtual de todos vocês aqui, de diferentes estados do nosso Brasil. Inicialmente, eu só gostaria de dar essas boas-vindas a todos vocês e dizer que o Fórum de Reflexões, ele surge como uma ideia de trazer mais proximidade com os agianos de diferentes estados. É o momento em que nós temos de refletirmos sobre pontos, sobre ideias, dialogar sobre estratégias de trabalho, de nossas condutas, nossas posturas diante do movimento jurídico espírita, em frente a esse movimento ao qual participamos. Então, considerando que antes todos os eventos eram feitos de maneira presencial, nós temos por obrigação estatutária a realização da Assembleia Geral Ordinária. Essa Assembleia Geral Ordinária, ela sempre foi feita no mês de março, final de fevereiro, março aproximadamente. Então, a gente já fazia, por consequência, o encontro em razão da AGO, e no dia posterior, ou 2 dias posteriores, nós realizávamos esse fórum de reflexões, sempre com algum tema para ser refletido. Né? O nome é reflexão exatamente por isso, para que possamos refletir sobre essas condutas, sobre a legislação, sobre como o direito está sendo aplicado, mas principalmente qual é a nossa postura enquanto espíritas diante dessa legislação. Deixa eu só autorizar que tem mais gente aqui entrando. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente está dando continuidade nesse evento de maneira virtual por uma questão óbvia, por conta da pandemia, e sendo perfeitamente possível fazer dessa forma. Então, eu quero já iniciar pedindo para a Tatiane fazer a nossa prece inicial, por gentileza, Tati. Boa tarde a todos e a todas. Vamos fechar os nossos olhos, se sentirem à vontade, as nossas mentes. Agradecer a Deus a oportunidade maravilhosa de termos esse espaço para ouvir, aprender e contribuir com o movimento espírita, principalmente com a função da AGE, da Associação Jurídico Espírita do Brasil. Agradecer à luz de Nossa Senhora, ao intenso trabalho da espiritualidade, que nos ajuda, que nos intui, que nos abençoa, nos dá força para continuarmos nesse projeto tão importante para cada um de nós individualmente, mas, sobretudo, para o país em que vivemos, para a sociedade na qual habitamos. Obrigada, Senhor Jesus. Sabemos que a tarefa é imensa, sabemos que o plantio é trabalhoso, mas que a colheita, Senhor, independentemente de nós, se estarmos aqui ou não, ela é certa e trará luz, trará novos paradigmas, novas reflexões, um novo modo de olhar para as nossas instituições, para os nossos direitos e deveres. Muito obrigada, Senhor. É uma bênção poder estar envolvidos nesse projeto, que possamos dar o nosso melhor, aqui, agora, hoje e sempre. Que nosso Senhor possa abençoar o expositor de hoje, assim como todos os participantes. Que procuremos, acima de tudo, interpretar e olhar cada palavra à luz da doutrina espírita, nos desapegando um pouco das nossas crenças, das nossas formas de pensar. Que o encontro seja abençoado, seja profícuo e, acima de tudo, seja harmonioso. Uma boa tarde para todos nós, assim seja. Muito obrigada, Tatiane. Eu não falei, mas a Tatiane é a nossa vice-presidente de comunicação. E aqui também temos outros membros da diretoria aqui presentes. Hélio, vice-presidente doutrinário. A Andréia, nossa diretora tesoureira. A Camila, diretora secretária. Eu sou Nocheio Marquinhos aqui. O Patrick no Conselho Fiscal. E assim, o Lourenço também no Conselho Fiscal, né, Lourenço?
Bom, eu vou fazer agora a apresentação do Alessandro. Vou ler aqui, ele passou para mim. O Alessandro nasceu em 30 de novembro, Alessandro Viana Vieira de Paula. Nasceu em 30 de novembro de 1972, na cidade de Itapetininga, São Paulo, onde se vinculou ao espiritismo desde a mocidade. É palestrante espírita há mais de 20 anos e articulista da revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira e do jornal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná. Integra o programa da Rádio Espírita O Terceiro Milênio, na referida cidade há 25 anos e está vinculado ao Centro Espírita Allan Kardec, fazendo parte da diretoria executiva, bem como atua há mais de 2 décadas no atendimento fraterno. É autor dos livros Jesus, o Celeste Amigo, Simples e Complexo, Enigmas e Soluções, Um Tesouro Inestimável, volumes 1, 2 e 3. Todos lançados pela editora Frater, os livros Um Tesouro Inestimável foram lançados em parceria com a Federação Espírita Brasileira. E Viver no Mundo, em parceria com Cristiane Beira. A renda desses livros é destinada ao Remanso Fraterno, entidade mantida por Raul Teixeira e outros confrades em Niterói, Rio de Janeiro, e que cuida de aproximadamente 230 crianças e jovens. Na vida profissional é magistrado no estado de São Paulo desde o ano de 1998 e faz parte da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Na área familiar é casado e possui 3 filhos. Então, agradecemos imensamente, Alessandro, pela sua generosidade em dedicar o seu tempo à exposição para nós aqui. E o tema que ele vai falar é Lei de Progresso, Lei de Trabalho e Lei de Progresso, como que é os desafios da atuação do movimento jurídico espírita. Então, com vocês, Alessandro Paula. Obrigado, a doutora Juliane Penteado, aí pela acolhida, o Hélio, que também nos fez o convite, e o nome, né, 7º Fórum de Reflexões. Então, vamos tentar fazer algo assim mais num formato de diálogo mesmo, né, de bate-papo. Nos coube essa tarefa inicial de trazer algumas premissas, rever alguns conceitos, trazer algumas ideias à luz da doutrina e do Evangelho, para que todos juntos possamos pensar nesse melhor formato para essa tarefa que é o associar o desafio jurídico com o conhecimento espírita, o trabalho jurídico com o viés da doutrina espírita. E nós estamos vivendo tempos realmente desafiadores. Nunca a criatura humana necessitou tanto de Jesus e do Evangelho como nos dias atuais. E para esse nosso encontro desta tarde, eu tive a preocupação e a ideia também de trazer para nós um texto do Evangelho para servir de uma reflexão inicial. Já me antecipando, nós vamos usar um pouco aqui o Evangelho, nós vamos usar a Revista Espírita de Kardec, que eu particularmente tenho uma afinidade, um gosto muito grande por essa tarefa do codificador. Nós vamos usar o Livro dos Espíritos, pelas leis morais que nos foram apresentadas também como oportunidade de reflexão. E, por fim, não sei se todos adquiriram, é um livro recente do Divaldo, né, que fala desse momento da pandemia, né, no rumo do mundo de regeneração. Realmente foi um livro onde Filomeno de Miranda nos trouxe algumas advertências oportunas e que eu quero também trazer aqui ao longo da nossa discussão, do nosso bate-papo da tarde. A título do Evangelho, nós separamos uma lição muito bonita que está numa obra do Divaldo Franco, Primícias do Reino. Para quem conhece, o espírito Amélia Rodrigues é um espírito que tem essa característica de trazer para nós o Evangelho, mantendo a poesia, a beleza, escrevendo com riqueza de detalhes aquele período que Jesus esteve conosco. E ela, nessa obra, Primícias do Reino, vai trazer uma lição que está no Evangelho de Lucas, mas, naturalmente, enriquecendo o contexto para que possamos refletir um pouco sobre este desafio jurídico espírita.
ela narra aquela passagem conhecida numa das oportunidades em que Jesus visitou Betânia. Betânia ficava a 1 hora de Jerusalém. Só que, como diz Amélia Rodrigues, eram duas cidades que se contrastavam, não só pelo porte, porque Jerusalém era uma cidade mais populosa, uma dimensão territorial muito mais ampla do que Betânia, que era quase que uma pequena cidade, um vilarejo, mas o cenário espiritual também era bem diferente. Jesus tinha um vínculo muito de perto com a cidade de Betânia por conta dos 3 irmãos que lá moravam, Lázaro, Maria e Marta. A cidade tinha uma característica de natureza muito bela, campos, bosques, flores. E Amélia Rodrigues nos revela que sempre depois de algumas atividades cansativas porque havia o trajeto feito a pé, as intempéries do tempo, então Jesus e os discípulos tinham que realmente ter este gasto físico na tarefa. Ela diz que Jesus gostava de, após algumas tarefas, visitar os irmãos de Betânia. E ela narra, portanto, uma dessas visitas, e era hábito que um discípulo fosse à frente para avisar que Jesus e os demais estavam chegando, para que não aparecessem efetivamente de surpresa. E, chegado o discípulo, avisa os 3 irmãos a respeito da vinda do mestre, que se daria logo mais. Eles, portanto, preparam ali aquela vivenda para receber Jesus. Jesus chega, a gente fica aqui imaginando, né, com a proposta espírita, como seria receber Jesus na nossa casa, né? E aqui não estamos falando simbolicamente, espiritualmente, nós estamos falando de receber Jesus. Então havia toda aquela expectativa, não obstante eles estivessem acostumados a receber Jesus em sua casa, mas sempre era um encontro de natureza superior. Jesus chega muito fraternalmente, como sempre, a paz se faça nessa casa. As irmãs começam a receber Jesus, os discípulos. Marta começa a se ocupar das tarefas domésticas, arrumando o repasto, a mesa, as camas, preparando o local para receber esta comitiva. E ela correndo para lá, para acolá, Jesus chega, senta-se na sala, Lázaro se aproxima, Maria se aproxima e Jesus começa a falar dos desafios do cristianismo à época, começa a falar do futuro, começa a trazer lições. E interessante que Marta percebe que a irmã Maria não a ajudava. Marta correndo para lá, para acolá, com os afazeres domésticos, e ela olha, cadê minha irmã? Cadê Maria? E a hora que ela vê, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a fala amorosa do mestre. E ela vem até a sala e se dirige a Jesus pedindo para que ele advertisse a irmã, falar como se ela dissesse: mestre, eu estou aqui correndo para lá e para acolá, cuidando dos afazeres domésticos, e minha irmã aí sentada, descansando. E aí nós até separamos a resposta que a Amélia Rodrigues fala, que Jesus, né? Jesus diz assim para ela: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aí Marta percebe a correção e a lição de Jesus. É verdade, mestre, tens razão. É que eu estou acostumada, são os velhos hábitos ainda muito enraizados em mim. E aí Jesus diz assim para ela: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. E aí, isto não está no Evangelho clássico, está na revelação de Amélia Rodrigues. Jesus ainda vai dizer: as preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se prendem, perturbados pela própria azáfema na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de paz interior, somente virá com a segurança espiritual. Eis a vertical libertadora. O homem se cansa inutilmente e se perde a si mesmo. E, por fim, somente os que conseguem vencer o mundo e suas alucinações
ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual, sem infortúnio. Eu gosto muito desse texto do Evangelho, porque ele já começa nos trazendo, talvez, um dos grandes desafios para a nossa espiritualização, portanto, é um desafio jurídico espírita, porque nós estamos muito presos a rotinas e automatizações. São os velhos hábitos, as velhas algemas. É muito difícil nós encontrarmos pessoas que estão dispostas a vencer os velhos hábitos para começar um hábito novo. Na obra nova do Divaldo, que eu citei, No Rumo do Mundo de Regeneração, logo no capítulo 1, a Filomena de Miranda vai dizer que as pessoas sem estrutura psicológica saudável robotizam-se. Por quê? Porque diante da insegurança emocional, do medo, é muito natural que as pessoas se aprisionem no quê? Na rotina. Fazer aquilo que elas estão acostumadas a fazer. Essa repetição dá segurança ao indivíduo. O novo sempre é desafiador. O novo sempre nos apresenta o risco e o medo. E nem todas as pessoas têm estrutura psicológica para lidar com o novo, com o inusitado, com a expectativa, com os obstáculos de uma tarefa nova. Então, nós trazemos esses hábitos cristalizados. Nós, ainda muitos, estamos ali presos, como disse Jesus, na horizontalidade das questões básicas do trabalho. Então, quando a gente fala de atuação jurídico-espírita, a maioria das pessoas preferem, na área jurídica, ficar presa às questões meramente profissionais e burocráticas. Naturalmente que isso não é um desafio só do espiritismo. Nós vamos encontrar também, esse é um desafio que as outras religiões também enfrentam, porque nós vamos ter profissionais jurídicos católicos, profissionais jurídicos de outras vertentes religiosas, e muitas vezes é um desafio muito grande fazer com que essa pessoa saia da horizontalidade, aprisionada pelos instintos, sobretudo de conservação, para que ele possa optar na vida profissional também pela verticalidade, ou seja, por sair da robotização, da rotina, das automatizações, ele possa começar a realizar algo diferente, algo maior, algo que diz respeito a semear hoje para colher amanhã. Muitas pessoas desistem e ficam presas à rotina porque elas olham o cenário vigente, e hoje nós temos a pandemia como um desafio adicional, e elas percebem, não vale a pena. É um desafio muito grande para nada. Se todas as pessoas de bem pensarem que é um desafio grande, é algo que não vai surtir efeito, naturalmente que todos desistiriam. E este período que nós estamos vivendo é o momento que nós estamos percebendo que está valendo a pena, sim, sair dessa automatização, dessa robotização do comportamento, que se nós não tomarmos cuidado, nós instintivamente estamos no piloto automático. Eu me lembro aqui, a minha casa, para dar acesso ao fórum, eu tenho que pegar a rodovia Raposo Tavares, aqui no interior de São Paulo, um trecho pequeno, alguns quilômetros, entro numa ponte e já saio lá no bairro onde está o fórum. E eu me recordo que a ponte que dava acesso, ela ficou em obras algumas semanas. E eu, todos os dias, perdi o caminho, porque se a ponte estava fechada, tinha que andar vários quilômetros à frente para poder. Então, a gente percebe o piloto automático. Então, é muito fácil você sair de casa para ir para o local de trabalho no piloto automático. O mesmo percurso, o mesmo trajeto. E, às vezes, com o acesso fechado, repetindo o erro um dia após o outro. Mas como que eu esqueci que a ponte estava fechada? Chega no local de trabalho, seja o fórum, seja o escritório, enfim, seja o gabinete, nós chegamos lá e temos aquela tarefa a que nos é delegada, que é um volume imenso. Mas nós sentamos e vamos dar vazão ao quê? A robotização. A automa não tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta do trabalho. Temos que dar conta. Mas nós estamos vivendo um momento em que nós temos que pensar em outros mecanismos de atuação. Nós não podemos, não é abandonar a tarefa convencional, mas é adicionar à tarefa convencional coisas que nos façam crescer em verticalidade, que é o que Jesus propôs a Marta. Então, nós sempre dizemos que nas nossas ações nós podemos fazer o extraordinário, o comum e o aquém. Há pessoas que fazem o aquém, há aquelas que fazem o essencial.
com a visão espírita, nós sabemos que há um convite para que a gente possa, dentro dessa verticalidade que Jesus falou, realizar o extraordinário. E aqui é uma tarefa conjunta. Falando do aspecto jurídico, nós falamos aqui é o advogado, é o promotor de justiça, é o juiz, é o defensor público, são os procuradores, os próprios serventuários da justiça. Nós temos aqui, por exemplo, alguns que são espíritas e às vezes acabam ali no dia a dia do cartório já implantando uma prática, um tipo de comportamento, uma forma de agir que já o torna diferente naquele ambiente. Então, quando a gente fala de agir extraordinário, num mundo ainda tão desafiador como o nosso, em que pese estarmos em transição, como diz a obra No Rumo do Mundo de Regeneração, a maioria das pessoas ainda estão presas às aspirações imediatas, a maioria das pessoas ainda trazem um pouco dentro de si de Marta e não querem ter a conduta de Maria, saber selecionar o horizontal e o vertical. Então, sem dúvida alguma, é um grande desafio para nós. E aquele que quer agir extraordinário, em qualquer perspectiva, ele é visto diferente. Aquelas pessoas que agem aquém, principalmente, que estão sempre fazendo o mínimo, elas já começam a olhar diferente. Nossa, mas fulano, por que fazer isso? Né? E as pessoas começam, portanto, às vezes, a julgar, às vezes se tornam pedras de tropeço na nossa tentativa de verticalização, de espiritualização. Às vezes vibram contra, torcem para não dar certo. São as pessoas que têm o medo do novo. São aquelas pessoas que, às vezes, também têm um olhar muito distinto entre trabalho e religião. Há pessoas que colocam trabalho num polo e religião no outro polo. Acham que não se misturam, o que não é verdade, porque religião está nos educando o sentimento, está nos educando a alma, e aquilo que nós vamos aprendendo e procurando viver também fará parte da nossa vivência e do nosso comportamento profissional. Eu gostaria de fazer uma homenagem, talvez alguns de vocês conheçam. Esta semana, no dia 17 de março, eu não o conheci pessoalmente, mas eu admirava o trabalho dele. Desencarnou aqui no estado de São Paulo um desembargador, Antônio Carlos Malheiros. E o Antônio Carlos Malheiros, ele é um desses que procurou realizar o extraordinário. Não estamos falando especificamente, particularmente não sei se ele era espírita ou não, simpatizante, acredito que não seja espírita. E ele é alguém que não ficou preso, não ficou na horizontalidade da profissão jurídica. Ele é alguém que contava histórias para crianças com câncer no hospital, sempre dedicado às causas humanitárias, à justiça restaurativa, aos direitos humanos. Então, percebo que tinham aqueles que não entendiam muito bem o que ele fazia, achavam exagerado, mas também nós vamos encontrar aquelas pessoas que admiram. E muitas vezes, depois de algum tempo refletindo sobre aquele bom exemplo no ambiente jurídico espírita, a pessoa começa também a aceitar esse desafio de realizar o extraordinário dentro das suas atividades cotidianas. Naturalmente que, conforme dissemos, a pandemia trouxe alguns desafios adicionais. É claro que a virtualidade nos propicia este encontro. A virtualidade traz facilidades, vai nos permitir muitos incrementos e melhorias, mas, ao mesmo tempo, a virtualidade que nos fez hoje trabalhar em home office, adiantando o que iria acontecer ao longo do tempo, era inevitável, mas antecipou, e os tribunais e os profissionais de direito agora, todos acostumados, audiência virtual. Aqui no estado de São Paulo, os processos digitais já estão bem adiantados. A gente percebe que o home office, se nós não tomarmos cuidado, ele vai se tornar para nós numa algema, porque nós acabamos ficando mais robotizados. O home office, ele traz as suas facilidades e é inevitável. Mas se nós não cuidarmos, nós vamos ficar aprisionados. Claro que nessa época de distanciamento social, eu vi o pessoal conversando antes, alguns locais com lockdown, toque de recolher, restrições de circulação. É claro que é um momento diferente. Mas, assim, a partir do momento em que possamos novamente circular, ainda que com máscara, com álcool em gel, vacinados, com a pandemia diminuída, naturalmente que o home office pode ser um fator de desafio para que eu fique mais preso em casa. Porque quando a gente fala dos desafios jurídicos espíritas, nós vamos perceber
que muitas dessas atividades adicionais que o espírita vai se permitindo implementar na sua atividade jurídica, muitas delas é fora do gabinete, é fora do escritório. A gente tem que sair, né? Porque a gente sempre diz aqui, o bom juízo vocacionado é aquele que não está preso no escritório, não está preso no gabinete. A gente percebe, por exemplo, o desembargador que eu citei, estava lá contando histórias para criança com câncer. O home office parece que quer nos amarrar em casa, mas nós vamos ter que tomar cuidado para que a gente possa romper estas algemas, estas velhas tendências do homem velho, para que a gente possa realmente abraçar essas tarefas extraordinárias. E a tarefa profissional em si mesma, ela é sempre desafiadora e volumosa. É um obstáculo, porque às vezes trabalhamos muito juridicamente as questões convencionais do processo, da audiência, do peticionar, do trabalho intelectual que a tarefa exige, e muitas vezes nos desgastamos sem nos permitir que tenhamos vigor e disposição para essas tarefas extraordinárias de transformar a atividade jurídica numa atividade, conforme veremos, mais humana, mais sensível, mais amorosa, mais próxima, sem tanto grilhões e sem tantos distanciamentos. Há uma frase que está numa epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 6, versículo 7, na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns com os outros. Por que não sofreis ante a injustiça? Por que não sofreis ante o dano? Então, veja só que naquela época, as demandas que eram mais verbais, face a face, hoje se transformaram em demandas judiciais. Então, sobre todos os segmentos da área jurídica, estão muito sobrecarregadas por conta dessa falta de verticalidade. As pessoas hoje tudo arrastam para as demandas judiciais. Qualquer coisa que poderia ser resolvido com diálogo, que poderia ser resolvido com respeito, com tolerância, com essa predisposição de resolver as coisas amigavelmente, reconhecendo o erro, mas a gente percebe que as pessoas não gostam de litigar pacificamente, não gostam de resolver as coisas pacificamente. É ainda um dos efeitos do materialismo, é ainda um dos efeitos daquela horizontalidade. As pessoas preferem realmente postergar no tempo. Aqui, a gente, quando ouve aquela frase, às vezes uma batida de carro, não, eu sei que eu estou errado, mas você vai receber de mim só na justiça. Quer dizer, a pessoa está falando assim, você vai receber de mim só na justiça porque ela sabe que ela está errada e que lá ela vai poder ganhar tempo, que ela vai enrolar. E isso acaba gerando muitas demandas desnecessárias, o que leva aos profissionais jurídicos, da área jurídica espírita e de outras vertentes religiosas, preocupados em realizar o extraordinário, a procurar, nós vamos ver mecanismos alternativos para que a gente possa estabelecer uma cultura de paz e não uma cultura de litígio, que ainda é muito forte aqui no Brasil. Os homens de bem, às vezes outro dia eu estava conversando no nosso grupo de estudo, o espírita pode litigar? Claro que ele pode litigar, mas ele, se não conseguir resolver amigavelmente, no diálogo, ele vai litigar, mas ele vai litigar de uma forma diferente. Ele vai ser justo, ele vai pedir o que é justo, ele não vai pedir muito para tentar depois num acordo receber um pouco menos, mas além do que ele deveria. Ele está disposto a dialogar, ele está disposto a conversar, não guarda animosidade no coração. É muito difícil para nós profissionais espíritas, às vezes, lidar com as emoções das pessoas. Às vezes a parte jurídica não é a mais desafiadora, porque às vezes nós temos modelos prontos, de petição, de sentença para aquele caso, que se adequa exatamente àquela situação. Então, em termos de redigir, não é tão difícil. Mas, às vezes, lidar com as emoções das pessoas. Há pessoas que não querem comparecer a uma conciliação porque não conseguem nem olhar para a cara do outro. Eu nem vou para a conciliação porque eu não aguento nem olhar para a cara de fulano. Eu me lembro, certa feita, do nosso querido José Raul Teixeira, grande orador e escritor espírita, num antigo programa chamado Transição, ele falou sobre perdão e justiça. Aí ele falou mais ou menos isso, que o homem de bem pode litigar, mas o mais importante é como está a minha emoção.
eu estou odiando o outro, eu quero tripudiar sobre o outro, eu quero me vingar, porque às vezes a nossa busca pela justiça acaba sendo mais uma vingança do que verdadeiramente uma busca por, me fez isso, agora ele vai ver o que eu vou ser capaz de fazer com ele. Então, às vezes, a pessoa quer, nem sempre consegue, mas quer transformar a busca pela justiça num desejo de vingança. Então, a gente olhar para a pessoa, estar na audiência de conciliação, não ter animosidade, não precisa gritar, alterar a voz. Então, esses comportamentos do homem de bem no litígio fazem uma grande diferença. É possível, o acordo é possível, a pessoa renuncia, dialoga, enfim. Então, o homem de bem pode estar no litígio, mas nem sempre a gente encontra pessoas de bem dispostas a esse bom litígio, bom no sentido espiritual. E as pessoas preferem, portanto, extravasar essas questões íntimas, perturbadas, desequilibradas, nas demandas judiciais. Por isso que, para nós que atuamos na área jurídica, uma frase de Jesus ecoa sempre na nossa intimidade. Se a vossa justiça, né, não exceder, não for melhor que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Os escribas e os fariseus eram aquela justiça olho por olho, dente por dente, orgulhosos, duros, aprisionados à letra, fiscal da vida alheia, não olhavam para dentro, sepulcros caiados, eram pessoas implacáveis, distantes do povo, distantes do sofrimento. Então, a nossa justiça, no sentido genérico, e nós, como atuantes na área da justiça, nós não podemos deixar que se expresse por nós esse nível de justiça que os fariseus e os escribas apresentavam, fria, uma justiça distante, vingativa, conforme nós falamos, o olho por olho, dente por dente, né? Então, nós somos convidados a uma justiça diferente. E é interessante, ainda agora fazendo esse paralelo com a obra do Divaldo ao longo da nossa fala, no capítulo 11 e no capítulo 15, no Rumo do Mundo de Regeneração, o Filomeno de Miranda visita, para quem lê o livro, a Cidade da Justiça, que fica numa região do mundo espiritual inferior, que ele chama de Furnas, né, que está abaixo do conhecido umbral, que são as trevas, ou Furnas. E lá existia uma cidade, e a cidade ela é conhecida como Cidade da Justiça. E quando ele começa a descrever ali os justiceiros, os juízes, tem policiais, olha só, tem até policiais exercendo a função como se fosse de um policial naquele local. Então, ali era uma justiça dessa, que tripudia, que manipula a culpa, o erro, uma justiça arbitrária, fria, cruel, distante. Basicamente muito parecida com essa justiça dos escribas e dos fariseus. Então, hoje, com a visão espírita, naturalmente que nós passamos a desejar uma justiça mais sensível, uma justiça mais amorosa. As pessoas têm dificuldade de conciliar justiça e amor. Existe uma obra do Raul Teixeira pelo Espírito Camilo que chama Justiça e Amor. Que as pessoas parecem que falam, não, mas ou é justiça ou é amor, porque às vezes a pessoa dá a impressão que é amor, ela vai ter que abrir mão de tudo, que vai absolver criminoso, que vai abrir as portas das penitenciárias e vai colocar... Eu trabalho na área da execução criminal, infância e juventude. Então a gente fala em amor, até eu tenho alguns amigos que brincam comigo, eles acham que é assim, que é absolver, que é colocar todo mundo na rua. Então as pessoas confundem. Na verdade, amor e justiça não é dessa forma. Amor e justiça é a forma como a gente olha o criminoso, o delinquente, a parte perturbada, buscar esses meios mais alternativos, muitas vezes, quando possível, de trazer a justiça para aquela situação, trazendo as partes envolvidas. E hoje nós temos muitos mecanismos nessa era de transição, vamos ver um pouquinho mais ao final, tem surgido muitas formas de atuação que muito se assemelham aos princípios que o Espiritismo e o Evangelho de Jesus nos ensinam. Então, neste mundo de regeneração que virá, que nós estamos construindo agora, diz Joana de Ângeles, estamos no ápice dessa transição planetária, nós estamos construindo agora. Por isso que a gente não pode se preocupar se sou apenas eu, né, naquele local, se eu estou sozinho, eu e mais um, se 80%, 90% está pouco preocupada com religiosidade, espiritualidade, direito, nós estamos no momento em que não temos que nos preocupar. Podemos ser poucos,
mas nós estamos num momento histórico espiritual do planeta muito importante, para que daqui, simbolicamente falando, 100 anos, e o mundo já estiver um pouco mais estabelecido as premissas da regeneração, nós possamos olhar para trás e falar, olha, eu colaborei, alguma pedrinha, uma luz, uma pegadinha eu deixei lá atrás para colaborar para este mundo de regeneração, que tem um impacto na área da justiça. Este mundo de regeneração tem um impacto, naturalmente, na área da justiça. Então, essa justiça mais acessível, mais solidária, mais humana, com profissionais mais empáticos, mais perto das partes, né? Mais solidários. Antigamente era muito difícil. Hoje nós vemos, por exemplo, profissionais do direito, nessa época de pandemia, eu vi que juntam-se para colocar ali, às vezes, na frente do fórum, vestimenta na época de inverno para aquelas pessoas que precisam, doação de material. Então, vejo que é perfeitamente conciliável. Às vezes, as nossas ações solidárias, jurídico-espíritas, jurídico mais até pela nossa profissão do que propriamente pela expressão de atuação, mas nós precisamos, às vezes, demonstrar esse lado solidário no ambiente jurídico em que nós frequentamos, preocupação com aqueles que estão passando fome nesse momento. Então, mobilizar campanhas, mobilizar ações, ainda que não seja especificamente jurídica, mas faz parte. Há momentos em que a nossa ação ela não precisa ser necessariamente jurídica, mas nós vamos demonstrando o nosso lado solidariedade, o nosso lado humano, mostrar que a justiça, ou aqueles que militam na justiça, estão preocupados e desejam, né, naturalmente, um mundo mais solidário, um mundo mais saudável. Nós vamos buscar esses mecanismos de atuação que não seja apenas sentenciar o processo, condenar, que não seja apenas o processo formal ou judicializar. O brasileiro é a cultura da judicialização. E a gente está nos semeando. Eu me recordo aqui, alguns sabem disso, mas só é bom trazer exemplos para a gente espelhar ou expressar aquilo que nós estamos falando. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu estou na magistratura aqui, este ano vai completar 23 anos de magistratura. Quando eu entrei na carreira, conciliação era vista pelo tribunal como algo nulo. Juiz bom era o juiz que sentenciava. Nas estatísticas, era quantas sentenças de mérito o juiz produziu. A Abrame, naquela época, a Abrame surgiu um pouquinho depois, eu já existia logo nessa época. Depois de um tempo, alguns profissionais da Abrame aqui de São Paulo começaram, porque estavam lá ligados à cúpula do Tribunal de Justiça, começaram, junto com outras pessoas, a mostrar para o tribunal a importância da conciliação. E hoje em dia, nas estatísticas, nós temos número de conciliações, há movimentos de conciliação, semana da conciliação. Hoje em dia, eu vejo que o tribunal, conciliação em segundo grau, quem é que lá há 20 anos atrás ia falar em conciliação em segundo grau? Já tem sentença, tem recurso, e hoje em dia nós temos até conciliação em segundo grau. Então, mas foi um trabalho de formiguinha lá atrás, que conseguiu reverter e mostrar, pelo menos aqui em São Paulo, e a gente percebe que isso é meio geral, porque existem até atos do CNJ fomentando esse tipo de prática, o quanto a conciliação hoje se tornou um ato mais importante do que sentenciar, porque às vezes o processo judicial, petição inicial, contestação, instrução, sentença, você finaliza um processo, mas não finaliza uma demanda, que fica rixa, ódio, às vezes demanda gera outra demanda judicial. A conciliação, muitas vezes, acaba pondo fim na demanda entre aquelas pessoas, entre a situação envolvida, porque convida a um olhar diferente, que são, conforme eu falei, essas práticas alternativas, que no final nós vamos deixar aqui alguns exemplos. Então, é esse tipo de justiça, é esse tipo de justiça mais amorosa, mais sensível, a humanização da justiça. Aliás, eu esqueci de falar. Para quem quiser, o Antônio Carlos Malheiros tem um vídeo no YouTube chamado Como a Solidariedade Pode Humanizar a Justiça. Está lá no YouTube. Como a solidariedade pode humanizar a justiça. Então, é essa a nossa preocupação. Nessa obra do Divaldo, No Mundo do Rumo de Regeneração, como a gente trabalha na divulgação espírita, naturalmente que eu devorei o livro quando recebi, em um final de semana, e hoje eu já pude ler 3 vezes, estudar o livro. E ele tem pontos importantes. Um dos pontos importantes da obra, primeiro, é como os benfeitores estão perto de nós, nos ajudando. Às vezes, mais do que o espírito imagina.
Às vezes a gente está lá no escritório, no gabinete, a gente acha, não, agora é um momento meu, sozinho. Claro que a responsabilidade do redigir algo juridicamente é nossa responsabilidade, mas está ali os espíritos tentando, em alguma medida, nos ajudar. Os benfeitores estão ajudando para essa humanização da justiça, para essa melhoria da justiça dentro dessa perspectiva das diretrizes do Evangelho e do Espiritismo. Então, o livro mostrou muito isso. Mas não basta os benfeitores estarem perto de nós, não é o único requisito, tem um requisito adicional. O que precisa? Sintonia. E aí Jesus, falando para Marta, falou a verticalização. Quando nós temos ideais de espiritualidade, nós estamos procurando, não estamos presos, robotizados às formalidades da profissão, nós estamos querendo pensar, conceber, realizar algo extraordinário, naturalmente que nós estamos estabelecendo essa sintonia com esses benfeitores que vão nos ajudar para ajudar, né? Vão nos ajudar para que nós possamos também ajudar na espiritualização e na melhoria da justiça. Outra coisa que eu acho muito importante, que o livro chamou a atenção, e às vezes a gente até nos assustamos com a forma como os benfeitores colocam essa questão na obra, o desdém a Jesus. Nós vivemos um momento na sociedade e é um desdém a Jesus. Ele diz que há um movimento das trevas, inclusive dentro do movimento espírita, e existe dentro do espiritismo um movimento tentando sutilmente tirar Jesus do movimento espírita. Nós, um pouco mais lúcidos na doutrina, podemos pensar, mas isso é uma tarefa impossível. Se nós não cuidarmos, hoje pode parecer impossível, mas se nós não cuidarmos, daqui 100 anos, Jesus saiu do espiritismo. Vejamos, imaginemos nós na época da Casa do Caminho, do cristianismo primitivo, chegar a um ponto se alguém chegasse do futuro e falasse para nós, olha, vai chegar um momento da Terra em que vão se matar em nome de Deus, em nome dessa doutrina que vocês estão vivendo aí, vai haver perseguição e morte. E vocês não serão os perseguidos, serão os perseguidores. Ah, imagina, isso é um absurdo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O livro fala, né, disso. Nós, profissionais da área jurídico-espírita, nós não temos que ter vergonha de associar a nossa atuação à ética do Evangelho. Não que a gente vai precisar ficar falando de Jesus a toda hora nos corredores do fórum, nos escritórios, nos ambientes jurídicos, não é isto. Mas é o modus vivendi. Nós vamos deixando bem claro que a nossa ética é a ética de Jesus. Que Kardec, na Revista Espírita, exaustivamente fala que a moral espírita é a moral cristã, a mesma moral. E nós, se necessário, quando convidados a falar em alguns momentos que tenha contexto, nós vamos apresentar, sim, falar de Jesus. Nós vamos, sim, demonstrar, sem qualquer vergonha, de que realmente a nossa atuação nos níveis variados tem como premissa a ética do Cristo. E, por fim, a obra traz um alerta muito rico, que é uma característica da obra. Alerta para os espíritas. Nós vamos encontrar fala de Ismael, fala de Eurípides Barçanufo, fala do Dr. Bezerra, menções de Filomeno de Miranda, alertando o movimento espírita. Eles chegam a dizer assim, a sementeira espírita espalhou, mas a colheita é pífia. Por que pífia? Porque falta trabalhador. Faltam aqueles que querem sair da rotina, da robotização, aqueles que realmente querem arregaçar a manga para construir um mundo regenerado, uma justiça melhorada, falando mais especificamente da nossa área aqui. Então, um alerta. Então, nós temos que buscar, sim, essa simplicidade, essa abnegação, essa alegria de trabalhar na vinha do Senhor, porque o Espiritismo hoje está na quinto período. Kardec, na Revista Espírita, em alguns momentos, dividiu o crescimento do Espiritismo em períodos. Ora em 4 períodos, ora em 5, ora em 6, conforme a didática. Mas a que mais prevalece é em 5 períodos, que nós estamos vivendo agora o quinto período da renovação social. A ideia espírita chegando na sociedade. Nós temos muitos simpatizantes do espiritismo. Eu, quando há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, aqui na a OAB gentilmente cedeu o espaço, e durante 2 anos nós abrimos o espaço para o estudo jurídico espírita, muitos simpatizantes lá compareceram, interessados em ver como é que
Como é que essa questão de aliar a ideia espírita com a vivência profissional, etc., né? Foram 2 anos de estudo na OAB, estudando a obra Justiça Divina, do Chico Xavier. Isso é muito importante. Então, vivemos épocas de renovação social. A ideia espírita vai penetrando lentamente. E como? Através do nosso exemplo. Joana de Ângeles tem uma frase muito bonita, que a nossa conduta é a nossa radiografia moral. Então, não adianta só ter ideias maravilhosas, estudar muito a doutrina, ter um conhecimento jurídico extraordinário, mas é a nossa conduta, é a nossa linha de atuação, dentro e fora das expressões jurídicas, que vão nos caracterizando e demonstrando, de fato, se nós estamos comprometidos com essa renovação social, ou seja, com esse mundo regenerado. Kardec, na Revista Espírita de outubro de 1860, o jornal Gazette de Lyon fez um ataque muito duro aos espíritas, chamando os espíritas de alucinados, e Kardec saiu em defesa, sempre de forma respeitosa e amorosa, sem atacar ninguém, mas ali ele fez questão de falar que o espiritismo estava entre os operários de Lyon, as pessoas simples, mas também entre médicos, e ele faz questão de citar expressamente advogados e magistrados. Por que Kardec fez questão de citar isso? Primeiro, para demonstrar que os espíritas não são pessoas alucinadas, mesmo aqueles que têm um maior cabedal intelectual estavam aceitando o espiritismo, então não era questão de rebaixamento intelectual, mas também por conta desse 5º período de renovação social. É importante, Kardec já via isso, que a ideia espírita estivesse em diversos segmentos da sociedade, não unicamente dentro do templo religioso, até porque nós sabemos que o templo de Deus está em tudo, né? Não é, os templos de pedra não resumem a presença de Deus aqui na Terra. O templo de Deus está em tudo e também em nós. Então, Kardec tinha essa preocupação de que a ideia espírita crescesse para que chegasse a esses diversos segmentos. A nossa tarefa é na área do segmento jurídico. É bonito, depois quem quiser ler, porque eu não vou aqui ler na íntegra, em março de 66, na Revista Espírita, há uma carta de um magistrado chamado Bonamy, e ele vai ali nessa carta que ele dirigiu a Allan Kardec, ele vai descrever o quão importante foi para ele a conhecer o Espiritismo. Não só para a sua vida pessoal, mas para a sua vida profissional. Ele diz assim: enfim, basta a minha razão encontrar nesta santa doutrina a serenidade da alma, coroando uma existência resignada às tribulações providenciais da vida honestamente realizada pelo cumprimento dos deveres, a prática da caridade, a firmeza da fé, a solução das dúvidas que comprimem as aspirações para Deus. Então, a gente percebe que o impacto do Espiritismo em nossa vida ele é amplo, mas, inclusive, na nossa atuação. É uma carta muito bonita. O Espiritismo é um farol providencial, cuja luz deslumbrante é fecunda e deve abrir todos os olhos. E olha que interessante, na Revista Espírita, logo depois que Kardec publicou a carta do magistrado, ele publica porque eles obtiveram, possivelmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma comunicação espiritual do pai do magistrado. E o título da comunicação espiritual é A Lei Humana. Né? A lei humana, como todas as coisas, está submetida ao progresso, lento e insensível, mas constante. E eu achei interessante que essa comunicação espiritual, num dado momento, ela vai falar assim: na Idade Média e desde a era cristã, a legislação, que é uma vertente da nossa área de atuação, recebe do princípio religioso uma influência cada vez mais notável. Olha só que interessante. O princípio religioso impactando a legislação. Porque todos nós aqui, atuando, pedindo, pleiteando e trabalhando por fazer jurisprudências boas, nobres, isso acaba, a repetição da jurisprudência acaba, conforme nós sabemos, depois impactando na legislação, mudando leis mais duras, mais severas, para leis mais amorosas, leis mais solidárias, né? Então, é muito interessante. Estas duas leis que foram trazidas como foco da nossa abordagem, muito feliz a escolha
porque o progresso, nós não podemos estancá-lo. Ele é lento, gradual, mas só vem com trabalho. Então, progressos, as leis do progresso e do trabalho estão profundamente conectadas, né? Os 2 capítulos de O Livro dos Espíritos, da terceira parte, que trata da lei do trabalho e da lei do progresso, naturalmente que são dezenas de questões, de forma que nós separamos uma aqui para uma de cada um, 2 de cada uma dos capítulos, para representar a grandeza dessas leis morais da vida. Primeiro, a lei do trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, vejamos só que seja as nossas ações dentro do ambiente jurídico, que é o nosso foco maior, mas também a nossa atuação fora do ambiente jurídico, levando o ideal do Evangelho e do Espiritismo, é trabalho, né? Isso é muito importante, este conceito, né? E 685, questão do Livro dos Espíritos, item A. O forte deve trabalhar pelo fraco. Isso é muito importante, porque o fraco aqui não é só do ponto de vista material. O fraco é do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista legal, uma justiça mais ampla, mais aberta. Ainda há pessoas que têm dificuldade de acessar a justiça, aos fracos, né? Então, nós que atuamos na área jurídica espírita, estar com o coração aberto para trabalhar, é uma vertente de atuação, trabalhar para os mais fracos, para os oprimidos, para aqueles que ficam à margem da lei, para aqueles que estão, muitas vezes, em situações de injustiça, e nós podemos, muitas vezes, criar vertentes de trabalho para acolher esses que são desamparados, em alguma medida, pela atuação jurídica espírita, né? E aí, naturalmente, falando mais de atuação jurídica, mas aí entra o espiritismo como sendo esta força interior para que nós possamos sair para realizar o extraordinário, sempre realizar o extraordinário. E a nossa força motriz, como diz ali a carta do magistrado, é o espiritismo, é esse farol que faz com que a gente não se acomode, assim, simbolicamente falando, não acomodar-se na cadeira. Porque hoje em dia é fácil, liga o ar-condicionado, um cafezinho do lado, senta na cadeira, o ambiente é agradável, mas nós não podemos, né? A gente tem que realmente sair atrás desses que estão aí menos favorecidos, mais fracos. E aqui entra uma questão importante, porque nessa questão 685, no final, encerrando o capítulo da Lei do Trabalho, está aquele notável conceito de Kardec sobre educação, a arte de formar caracteres, bons valores. Por quê? Aqueles que estão mais à frente nas atividades jurídico-espíritas, que já estão há anos, alguns aí há muitos anos trabalhando por esse desafio, né, jurídico-espírita, para os novos que estão chegando, os recém-formados que estão chegando na advocacia, que estão chegando na magistratura, que estão chegando no Ministério Público, para que eles, desde um primeiro momento na sua atuação profissional, eles também possam receber a educação, através do exemplo daqueles que estão na mesma área que eles, mas realizando o extraordinário. Porque hoje nós temos uma juventude que está se formando no ensino superior, que estão chegando nas carreiras jurídicas, muito impregnadas pelo materialismo. A profissão é para sobreviver, é para ganhar, é para se ficar rico, para ter importante. Então, a pessoa já chega na carreira, e é importante que tenhamos bons exemplos nas carreiras jurídicas de pessoas que estão ali amorosas, solidárias, a vivência religiosa, a preocupação com o próximo, né? Que tem essa atuação procurando uma justiça mais humana, mais sensível, mais solidária, mais perto das pessoas, né? E a lei do progresso, ela fala isso, né? Ela diz assim, numa das perguntas, 797, como ocorrem as reformas da lei? Pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem. Então, é um desafio para nós precisamos ser uma influência positiva, porque às vezes nós estamos andando ali pelos corredores jurídicos, há pessoas mais novas notando nós, há pessoas que estão ali observando o nosso comportamento, nem que a gente não queira, é a lei de sociedade. Então, a gente tem que estar ali em qualquer atitude, na fila do banco dentro do fórum, se a gente vai chegar, vai furar fila, como é que a gente vai se comportar, a nossa conversa ali na fila do banco, no expediente forense, que tipo de conversa é,
até essas questões mínimas têm um impacto jurídico espírita, ainda que numa dimensão menor, mas tem, as pessoas estão observando. Esses novos que estão chegando estão precisando de bons exemplos, porque a cultura do materialismo, ela é muito vigorosa no meio acadêmico, e vemos pessoas que estão chegando, pessoas que estão deslumbradas, pessoas porque querem o status, querem o ganho, querem outras coisas, não estão nem sequer preocupadas em humanização da justiça, comportamento solidário. Por isso que eu acho que este exemplo do Antônio Carlos Malheiro, pelo menos aqui em São Paulo, ele realmente tem um impacto muito grande nas fileiras acadêmicas. E, por fim, para que a gente possa abrir esse diálogo saudável, porque é um fórum de reflexão, né, a gente percebe assim, desafios. Eu acho que nós temos que nos envolver com essas causas simpáticas. O grande desafio nosso é a união. É a união. Né? Porque esses encontros são saudáveis, os estudos que acontecem em cada cidade na área jurídico-espírita são saudáveis, revistas com artigos muito bem elaborados, isso são meios de divulgar a ideia jurídico-espírita. Nós temos que pensar em como fortalecer essa união. A virtualidade hoje ajuda, porque nós podemos unir muitas pessoas sem deslocamento e sem custo de deslocamento. E nós temos que pensar, inclusive, em nos unirmos às causas simpáticas do espiritismo. A gente não precisa ficar preso nas fileiras do espiritismo. Temos que cuidar da parte jurídico-espírita, mas não ficar preso, porque existem causas comuns. A defesa da vida, essa atuação a nível legislativo, porque nós sabemos que lá existem projetos de leis absurdos para, daqui a pouco, aprovar o aborto, como o país vizinho aqui aprovou. Né? Algumas coisas já vêm acontecendo nessa área do aborto, jurisprudências do Supremo Tribunal Federal que permitem, etc., mas há projetos de lei procurando ampliar, legalizar eutanásia e tantas outras. Então, a gente tem causas comuns que nós temos que estar com os olhos abertos para nos aliar às outras vertentes religiosas, onde lá também há pessoas vocacionadas que estão trabalhando por um mundo melhor nessa área da defesa da vida, nessa área de leis mais solidárias, mais humanas, mais fiéis à ética do Evangelho. É muito difícil, né, associar leis à ética do Evangelho, o Estado é laico e tudo mais, mas enfim, mas nós não podemos desanimar. Vimos várias vezes, eu falo mais especificamente da Abrame, porque a gente recebe notícias, de ir mandar carta aos deputados, mandar textos, mandar estudos, etc. Pode parecer um trabalho inócuo, mas a gente mandou um tratado de 250 folhas, o deputado recebeu, fez vista grossa, foi lá e deu andamento ao projeto de lei. Não adiantou nada. Adiantou porque a nossa consciência está em paz. Nós não estamos passivamente assistindo essas coisas. Nós estamos tentando construir uma ordem de ideias mais justas e mais solidárias. Então, é interessante isso. Esses encontros são tão importantes, a gente tem que fortalecer e unir isto. Eu falo por mim, porque nos encontros que eu estive da Abrame de outras vezes, às vezes nas conversas, ali nos diálogos, dando testemunhos, quanta coisa a gente aprende, porque às vezes é uma pessoa fazendo de um jeito, e fala, meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei nisso? Certa feita, eu ouvi um magistrado da área de família, onde ele colocava na sala de audiência uma música clássica bem baixinha, e ele ia receber as partes na porta. Então, chega, porque família, a gente sabe que os ânimos exaltados, então a pessoa era tomada de um susto, porque chegava lá divórcio, separação, pensão alimentícia, disputa de guarda, as partes chegavam, abria a porta, dava de cara com o magistrado. Olá, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Colocava cada um no local ali, a música clássica tocando, etc. Pode parecer pouco, mas está fazendo diferença. Ele constava da intimação de comparecimento, um texto, não me lembro exatamente, mas era já um texto convidando as partes à grandiosidade da conciliação, de diminuir ódios e tal. A pessoa já recebia intimação, já tinha um texto ali no mandado de intimação que convidava. Então, são coisas que fala, meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei nisso? Gostei, vou copiar, porque as coisas boas estão aí para serem copiadas. Isso é um exemplo de um magistrado na vara de família. Se a gente ampliar isto, quantas coisas boas profissionais, advogados, defensores públicos, promotores,
estão fazendo aí, Brasil afora, uma coisinha que ele mude para vencer a robotização, a burocracia, já tentando fazer o extraordinário, já faz algo muito diferente. Então, o nosso desafio a gente tem que se unir, atuar a nível legislativo, e para que a gente possa também nos qualificar, seja, porque estamos falando de jurídico espírita, a qualificação do movimento espírita é importante, porque se a gente quer fazer com que o ideal espírita esteja presente nas questões jurídicas, temos que conhecer o espiritismo, é claro, mas existe muito um campo fértil de trabalho. Aqui na minha cidade, eu sou juiz da vara da infância e da juventude e da execução criminal. A área é complicada. A infância é um solo mais fértil para a gente poder trabalhar. Inauguramos, alguns 2 anos atrás, um núcleo da justiça restaurativa. A linguagem da justiça restaurativa e da doutrina espírita são tão similares. A linguagem não violenta, a cultura da paz. Você pega o menor infrator, ao invés de aplicar uma medida socioeducativa nele, aí tem que ter esse olhar de tolerância com aquele que delinquiu, né? Aí você traz ele para a justiça restaurativa, traz a vítima, os familiares, para que o infrator possa ouvir a vítima. Então, a justiça restaurativa trabalha uma escuta amorosa, como se fosse o atendimento fraterno da casa espírita, mal comparando. Então, vai lá, aquele que praticou bullying na escola vai ouvir daquele que sofreu bullying, quanto ele sofreu, quanto ele chorou, quanto aquilo trouxe prejuízo emocional para ele. E aquilo impacta o infrator. Impacta porque ele está ali de consentido, porque a justiça restaurativa só participa quem quer, ela não é obrigatória. Aí ele ouve a dor que ele causou no outro, aquilo sensibiliza. E daí, ao invés de aplicar pura e simplesmente uma medida socioeducativa, que muitas vezes não o faria refletir profundamente, aquilo faz refletir profundamente. Então, a justiça restaurativa é um canal de comunicação muito grande. Então, aqueles que atuam na área jurídico-espírita vão se aproximando dessas áreas de atuação, porque nós precisamos de voluntários, né, para implantar, para fazer crescer. O núcleo nosso da justiça restaurativa aqui trabalha com escola, trabalha com morador de rua, vai trabalhar com violência doméstica, trabalha com a Fundação Casa, um dos menores cumpre medida de internação, trazendo um novo olhar da justiça, não a justiça punitiva, mas a justiça que quer reabilitar aquele que infringiu a lei. A execução criminal me trouxe desafios muito interessantes, porque às vezes fazendo visita ao presídio, e isso não é uma exclusividade do magistrado, também dos advogados que atuam na área, que vão visitar os presídios, que tem esses criminosos, às vezes a gente olha lá, estamos diante de uma pessoa que tem 200 anos de pena. Tem um presídio aqui que tem esse perfil, que a pessoa cometeu 10 homicídios. Estamos diante de um espírito primitivo, mas o olhar de tolerância. Olha como muda. O olhar muda. Por isso que a verticalidade muda toda a nossa forma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, essa atuação jurídico-espírita, ela começa de dentro e vai, naturalmente, expressar-se para o mundo exterior. Então, nós temos que nos aproximar destas causas simpáticas, né? Justiça restaurativa, embora ela não vá falar de espiritismo, mas nós falamos das causas simpáticas, faz parte do nosso desafio, né? Então, a justiça restaurativa, a gente percebe, aqui o São Paulo, eu falo de São Paulo porque nós somos magistrados daqui, né? Então fica mais fácil. O tribunal lançou uma campanha, Adote um Boa Noite, que é a adoção tardia. A gente para pensar, o profissional da área jurídico-espírita se simpatiza com a ideia. Uma adoção tardia, tirar um jovem de 12, 10 anos do abrigo, para que ele possa ter uma família, é uma causa comum. Então, eu vou lá ser um voluntário desse projeto, vou trabalhar. Isso enriquece. Então, nós temos que porque essas atuações, que nós poderíamos dizer que são extra ou adicionais ao desafio jurídico espírita, são essas atuações que muitas vezes vão dar energia, vão nos vitalizar para que a gente possa prosseguir com todas as nossas tarefas. Na área da execução criminal, por exemplo, é como importante semear. Eu fui um dos pioneiros, há mais de 2008, 13 anos atrás, eu já dava benefício, um semiaberto, com retroatividade, porque eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, o cara está preso. A penitenciária demorou 1 ano para montar o benefício dele do semiaberto, do fechado para o semiaberto.
a vara da execução criminal também atribulada. Demorou 4 meses para juntar o benefício dele. As APACs também, com certeza, para trabalhar os egressos, né? A gente percebe, meu Deus do céu, ele ganhou aqui o semiaberto que ele poderia ter ganho há 1 ano e meio atrás. E o próximo benefício dele, o regime aberto, só vai contar de agora. Ele perdeu 1 ano de cumprimento de pena, entre aspas. Aí eu comecei a dar retroatividade, progrido para o semiaberto, mas retroagindo os efeitos da decisão à data que ele tinha o direito a ganhar. Claro que naquela época era eu e mais um colega apenas aqui no estado de São Paulo, talvez em outros estados outros já fizessem, foi 2008. Falava com os colegas, ninguém, não, imagine que absurdo. Hoje é jurisprudência dominante no STJ e no STF, e é algo muito comum hoje na área da execução criminal aplicar a retroatividade. Então, a gente percebe que é esse trabalho pequeno, de semeadura, né? Que em áreas diferentes, a gente não coloca espiritismo na decisão, mas é o ideal espírita alimentando da nossa forma de atuação, né? As conciliações, né? Investir muito na conciliação. Preciso de voluntário, então eu vou ser um profissional voluntário do Sejusc, nessa área de atuação. E aqui eu acho, não sei como é que está hoje, mas eu achava um absurdo antigamente. Eu estou há muitos anos afastado do civil, há quase 17 anos afastado do civil. E eu achava um absurdo que a justiça gratuita só remunerasse o advogado que litigasse. Ele recebia a nomeação, recebia a parte, e se ele fizesse uma conciliação ali, extra, ele não tinha direito a nenhuma remuneração. Parece que em alguns locais avançou, né? E já se pensa nessa possibilidade, né? Porque eu acho isso um ato extraordinário. Aí a maioria não prefere. Quem não tem esse viés, esse olhar do mundo e da justiça, vou litigar. Agora, chamar a outra parte, tentar fazer uma conciliação, né, extrajudicial. Hoje existem outros meios, né, de acordos fora do ambiente forense. Então, trabalhar por essas questões, né, causas comuns, violência doméstica, feminicídio, preconceito, preconceitos, né? Inclusive na Lei do Progresso fala, 799, destruir os preconceitos de seita, casta e cor. Trabalhar por essas causas que, na essência, é o amor em expansão. Então, violência doméstica, preconceitos de gênero, preconceitos de etnia, preconceitos sociais, violência doméstica, feminicídio, essas questões da adoção tardia. Então, eu acho que nós temos que nos aproximar dessas causas que são muito comuns, né? Este olhar diferente, né? Por quê? Porque se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, conforme dissemos, não teremos acesso ao reino dos céus. E a gente entende que o reino dos céus é algo íntimo. Não brilharemos a nossa luz, não nos iluminaremos espiritualmente, não estabelecemos essa verticalidade com o alto. É nesse sentido, né? Então, que esses encontros sirvam sempre de combustível para que a gente possa seguir. Hoje somos poucos, amanhã seremos mais. Porque nesta era de regeneração, muitos espíritos missionários estão reencarnando. Isso o Divaldo fala, está na obra Transição Planetária, já desde há 2 décadas. Daqui a pouco vamos começar a ver pessoas que estão chegando, né, chegando em áreas de atuação do direito, missionárias, sem medo de nada, agindo em valores éticos, é claro, sempre dentro de padrões éticos, agindo para que a justiça, combatendo criminalidades grandiosas, pesadas, né, e agindo. Então, estão chegando almas vocacionadas nessa área. Hoje somos poucos, logo mais seremos um grupo maior, atuando, construindo este mundo regenerado, né? Então, que sempre essas ideias, esses ideais da doutrina sirvam para nós de combustível para a gente não desanimar e realizar o extraordinário. Era o lema, este mês de março, é o mês de desencarnação do nobre codificador, né? Dia 31 de março de 1869. Então, homenagear o nosso codificador através do lema dele, né? Qual era o lema de Kardec? Trabalho, solidariedade e tolerância. Isso tem que fazer parte da pauta das nossas atuações. Que isso possa ecoar em nossos corações, sem dúvida alguma, para que a gente possa seguir se esforçando para realizar o extraordinário na nossa tarefa jurídico-espírita. Era
a mensagem que nós gostaríamos de deixar. Muito bem. Eu acredito que todos estão impressionados com a sua fala, Alessandro. Tira o doutor aí. Nos tocou muito, muito profundamente as suas palavras. Nós temos aqui algumas perguntas, então, para que a gente avance, a gente vai passando as perguntas que já estão aqui no chat. Para a gente pensar junto, hein? As perguntas. Vamos lá. E também nada impede que, se alguém precisar fazer algum comentário, sim, pode abrir o áudio. Alessandro, sobre a rotina, ela faz mal ou o problema é posto no excesso? Se o caminho mais perto para que chegue ao fórum é por via ponte, pegar um caminho maior às vezes é benéfico? Eu acho que sim, para a gente... Assim, rotina é de todo prejudicial? Não. Porque algumas coisas fazem parte, são atos que se repetem todo dia. Há atos repetitivos na nossa atuação profissional. Então, ninguém está dizendo aqui para a gente criar uma desordem, né? Fugir totalmente da rotina. Então, eu vou fugir da rotina. Eu já não vou, meu horário de entrada é 9 horas, não, amanhã eu vou chegar 10 horas, né? Não é porque entre rotina e desordem, nós temos que tomar cuidado. Então, há alguns, entre aspas, assim, né? Há alguns ritos que nós temos que obedecer. Nós não podemos fugir dele. Não podemos, a pretexto de nos libertar da rotina, causar desordem. Então, é o que a pergunta nos falou. O problema é quando nós estamos presos à rotina. A gente não sai daquilo, é aquilo 100%. Então, se alguém nos convida a alguma coisa diferente, a gente já não gosta, a gente já não quer. Né? Então, é essa rotina que engessa e aprisiona é que é prejudicial. Se, de vez em quando, fazer um caminho diferente, de vez em quando inovar, isso é uma forma da gente ir desconstruindo o homem velho, porque o homem velho é extremamente rotineiro, robotizado, né? Cristalizado. E, às vezes, a gente tem que fazer coisas diferentes, mas dentro dos princípios éticos e doutrinários. O diferente aqui não é anarquia ou desordem. O diferente é simplesmente para que a gente possa realmente inovar. A gente tem que criar esse espírito de inovação. Né? Então, dentro da rotina de algumas delas que nós não conseguimos escapar porque são essenciais, que nós possamos criar um espírito de inovação. Aqui eu posso inovar, aqui eu posso fazer diferente, aqui eu posso fazer o extraordinário, aqui eu posso acolher bem, aqui eu posso sorrir, aqui eu posso estender a mão. Aqui. Então, eu acho que para nós fica este convite de conciliar rotina com o espírito de inovação, que na essência é aquilo que nós falamos de realizar o extraordinário. Certo. Por que o espírita ainda não leva o ser espírita, entre parênteses, para o gabinete, o escritório, etc.? Quais são esses obstáculos, afinal? Certa feita perguntaram para o nosso querido Haroldo Dutra, né, que também é da área jurídica, qual é a maior dificuldade? A gente conhece, estuda e perguntaram qual a maior dificuldade de viver o evangelho. Porque, na verdade, a pergunta está falando isso, né? Eu tenho o conhecimento espírita, mas não consigo levar para o meu dia a dia, para a minha prática, né? Qual que é a maior dificuldade? Ou seja, a resposta que o Haroldo deu é o homem velho. Que dentro de nós existe o ser imortal que já teve centenas de reencarnações. Nós estamos acostumados a agir de um jeito determinado. Então, quando hoje, nesta atual existência, nós conhecemos o Espiritismo, que nos libertou de muitos conceitos equivocados, de muitos preconceitos, mas ainda é, para a maioria de nós, uma lição nova. Nós somos aqueles escribas e fariseus do passado, acostumados à inflexão, duros, rígidos, fiscal da vida alheia, e agora a gente conhece uma religião que está nos convidando a uma viagem interior, reforma íntima, olhar para dentro, mudar comportamento, ser mais gentil, mais respeitoso, mais amoroso. Claro, entre a teoria e a prática é a luta interior. Então, de fato, é verdade. E isto não é só com o espírita. Há pessoas que têm condutas diferentes dentro do templo religioso e na atuação profissional, dentro da atuação doméstica, né? E isso acontece em todas as religiões. Então, para nós, é o homem velho. Ainda há dificuldade de mudar as atitudes. Para nós, fica o convite, para que a gente possa
realmente colocar em prática. Como? O autoconhecimento. A gente se bate, fala de reforma íntima, e a gente sempre volta para o autoconhecimento, que o Santo Agostinho coloca na questão 919 do livro 919 do Livro dos Espíritos. Então, se eu tivesse o cuidado de todo dia chegar em casa à noite e passar em revista as minhas atitudes no ambiente profissional, eu iria, com sinceridade, identificar aquele que falhou. O nosso, também da nossa área, o De Luca, conta que certa feita, ele trabalhando num prédio lá na Justiça, um fórum, ele durante 10 anos pegava o elevador. E tem aquela pessoa, o ascensorista, né, que fica lá, sobe, desce, sobe, desce. E aí, depois de 10 anos, um dia a moça interpelou ele e parou, doutor De Luca, tudo bem, tudo bem? Você sabe que eu sou fã do senhor? Estou até com um livro aqui, gostaria que o senhor autografasse. O senhor poderia autografar? Aí ele disse que passou a maior vergonha da vida dele, porque após N anos subindo e descendo o elevador com aquela senhora, ele nunca se preocupou em perguntar o nome dela. E aí ele pegou o livro, mas como que é? Daí ele falou, a gente tem aquelas artimanhas, né? E como que é mesmo o nome da senhora e tal? Daí ele falou, acho que é Maria. Aí ele falou, a partir daquele dia foi uma lição para mim, nunca mais esqueci o nome dela e de outras, né? Então a gente está lá no fórum, entra. Eu conheço pessoas da área jurídica. Eu me lembro que, quando eu fui escrevente, e a gente tinha um determinado magistrado que tinha uma vinculação religiosa, só que lá dentro do fórum, a gente entrava lá, dava até medo de cumprimentar, você não sabe se olhava para a cara da pessoa, se cumprimentava, se olhava para baixo, que é uma pessoa que, aqui serve para todos nós, quando as pessoas que convivem conosco no ambiente forense, no nosso escritório, têm muito medo de nós, é porque alguma coisa está errada. As pessoas não têm que ter medo de nós, as pessoas têm que respeitar, que é diferente. Se as pessoas têm medo, não sabem se cumprimenta, se não cumprimenta, se puxa assunto, se não puxa assunto, é porque nós somos instáveis, né? Então, cabe a nós esta leitura, esta viagem interior, esse autoconhecimento, para que não sejamos. É uma constatação verídica, é algo geral, não só no espiritismo, a dificuldade do indivíduo de viver os princípios da doutrina, não só no trabalho, mas na sociedade e na casa. E para cada um de nós, o grande desafio para que isso não possa acontecer conosco, que a gente possa lutar contra o homem velho, as velhas inclinações, os velhos hábitos e começar agora, dia a dia, devagarzinho, construindo novos hábitos. Hábitos que se tornarão, aí sim, automatizados lá à frente, no sentido de repetição. Mais uma pergunta aqui. Aproveitando a oportunidade, onde há sociedade se tem direito? A existência do direito é prova de que estamos em um mundo de provas e expiações? Se todos formos homens e mulheres de bem, não há necessidade do ius puniendi? Olha, eu vou dar uma notícia ruim para todo mundo, viu? No mundo mais evoluído, que vai demorar, mas no mundo mais evoluído não tem fórum, não tem juiz, né? Mas está longe. O Livro dos Espíritos, quando fala da lei do progresso, diz: quanto mais atrasada é uma sociedade, mais ela precisa de leis. Quanto mais atrasada, mais duras são essas leis. Vejamos as nossas leis do passado, quando a pena de morte era a regra geral, né? E então, sim, ainda no mundo de provas e expiações e no mundo de regeneração, porque não pense que o mundo de regeneração as pessoas às vezes confundem o mundo de regeneração com o mundo feliz, que é a próxima etapa. A Revista Espírita descreve um mundo feliz. Júpiter é um mundo feliz. Aí a hora que começa a descrever, ela dá uma vontade de pegar a mala e ir para lá, né? Mas não dá porque não temos mérito. A lei de Deus é de meritocracia, né? E num mundo feliz, onde a lei de amor já está muito bem sedimentada em nossos corações, a ponto de nem precisarmos de templos religiosos, porque o grande templo, nós cultuamos Deus dentro de nós. E a grande religião é o amor, que são as nossas atitudes, isso está escrito lá. Naturalmente que lá não há necessidade, porque todos se respeitam. Não há, como aquele texto de Paulo de Tarso que eu falei aqui, não há demandas. Não há demandas. Agora, no mundo nosso e ainda no mundo regenerado. Cada vez menos.
com práticas mais alternativas, né, com práticas mais justas, eu acho que veremos, assim, de forma bem sutil e demorada, esse processo acontecer. É o sinal, né, de que o mundo está melhorando, quando nós começarmos a litigar menos. Imagina que beleza, né? A pessoa bate no carro da gente, me desculpa, de fato, sem fazer escândalo, sem sair gritando de carro, sem sair com arma branca na mão. Olha, muito desculpa. Sabe? Puxa, eu errei, realmente descuidei aqui, estava invigilante, bati no seu carro. Mas olha, eu vou pagar. E a pessoa, quando fala, vou pagar, eu posso confiar na palavra dela, que ela vai me pagar. E sai os dois em paz dali, sem nenhuma animosidade. Chegaremos lá, mas ainda necessitamos de leis. O nosso grande desafio é que a nossa lei e a nossa justiça agora, enquanto ainda precisamos de lei e justiça, que ela possa ser mais humana, mais amorosa e mais sensível e acessível também. Para nós fica sempre aquela indagação, né? Poxa, por que será que eu reencarnei exatamente no Brasil, no meio jurídico espírita, em plena pandemia? Fica essa pergunta. A nossa vida útil, vamos dizer assim, profissionalmente falando, em plena pandemia. Hoje, fazendo viagem interior, e muitas vezes, muitos de nós nesse processo íntimo, se necessário, os benfeitores até inspiram, né? Sim. Hoje, por exemplo, uma das minhas áreas de atuação que lá atrás eu perguntava, eu até brinco assim, eu estou preso na execução criminal. Há 18 anos que eu trabalho com execução criminal. E em termos de perspectiva de carreira, é muito difícil. Eu gosto da área. Sabe? E sempre me perguntar por que eu trabalho com execução criminal. E depois, por conta de algumas revelações espirituais, através de pessoas queridas e médiuns sérios, né? Aí eu descobri, né? Porque estava presente na Revolução Francesa, né? Magistrado que mandava guilhotinar. Então, agora a gente sabe, né? Então, se a gente for buscar lá no íntimo, a resposta aparece, né? Por que nós estamos agora refazendo o caminho tortuoso do passado? Eu estou refazendo o meu caminho da Revolução Francesa. Na verdade, é como você disse, se nós formos buscar lá no íntimo, todos nós sabemos as nossas tendências, né? Onde que o nosso calinho aperta. A gente consegue ter talvez não tenha uma resposta clara como a que você teve, mas a gente tem uma leve noção, sim. A próxima pergunta aqui é: a justiça deveria corrigir e o educar. Não seria essa uma conduta imprópria, inclusive por promover acomodação, comodidade, etc., a indivíduos que deveriam ser direcionados à correção de hábitos impróprios? Não seria um papel educador e que deverá estar a cargo da justiça? Acho que foi a Cristiane que perguntou. Quando a gente fala de justiça amorosa, uma justiça mais sensível, às vezes dá essa impressão. Nós temos aqui na Terra ainda muitas almas primitivas entre nós. Aliás, para quem lê o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, pelo menos assim, o grande susto que eu tomei na obra, um dos sustos, é a espiritualidade indo nas trevas lá e tirando aquelas regiões e já levando para mundos inferiores, né? A Terra está mudando. Mas ainda temos aqui na Terra almas primitivas que necessitam de rigor. Eu não vou me lembrar aqui, mas num dos encontros da Abrame, eu usei uma lição que está na obra de Amélia Rodrigues, quando um antigo fariseu chegou a Jesus, questionando ele sobre a proposta do amor e do perdão, e perguntando a ele especificamente de criminosos. Mas não temos entre nós aqui criminosos duros e insensíveis que não corresponderão ao amor e ao perdão? E Jesus diz a ele mais ou menos assim: sim, temos. E estes, sim, necessitam estar apartados da sociedade. Ainda precisam estar apartados da sociedade. De forma que, quando a gente vai, por isso que eu falo, é muito difícil a pessoa conciliar justiça e amor. E a gente acha que, então vamos abrir as portas das penitenciárias. Não. Há almas primitivas que não correspondem a essa justiça que nós desejamos, mais educativa. Há pessoas que não têm perfil para a justiça restaurativa. Há pessoas que não têm, que a pessoa não quer ir lá expor, falar do seu drama, falar o quanto ela sofreu, ou o próprio infrator, não tem. Há rejeição, ainda há muita... Por isso que nós estamos fazendo um trabalho pioneiro, um trabalho de sementeira aqui ainda. Nós estamos implantando nas escolas, e antes de implantar a cultura da justiça restaurativa nas escolas,
os alunos, estamos trabalhando nas equipes, professores, diretores, e há muitos professores que não querem, que não concordam com esse olhar mais amoroso, essa proximidade com os alunos. Tem muitas, na Fundação Casa, onde se cumpre medida de internação, nas penitenciárias, onde o olhar é de distanciamento do criminoso, punição. Mas agora uma coisa é punir com amorosidade, né? E punir querendo se vingar, né? Então, ainda há espíritos que não correspondem a essa justiça que nós queremos, mais amorosa, de mais conscientização, de mais... Não adianta uma pessoa, um espírito criminoso, matou alguém, vai diante do juiz e fala, olha, meu filho, eu vou arquivar o processo aqui, mas você, por favor, não volte a fazer mais isso, tá bom? A pessoa vai sair dali, vai matar, possivelmente daqui a poucos dias. Então, para alguns, como disse Jesus, é necessário a penitenciária, a prisão. Mas que a prisão não seja uma masmorra, que a prisão possa respeitar os princípios éticos e de dignidade, para que a gente comece a fazer com que aquele espírito reflita na própria atitude. Então, é verdade, a pergunta, nem todos estão neste nível de, muitas vezes, corresponder a essas práticas mais alternativas e mais humanas. Para esses ainda, nós aplicamos a legislação como ela está posta. Pena vai para o júri, 20 anos de prisão, vai ficar preso durante 10, 15 anos para refletir no que fez. Há almas doentes que não podem estar livremente transitando pela sociedade. Agora, à medida que nós estamos avançando nessa era de transição, o livro fala, almas duras já não estão reencarnando mais aqui na Terra. À medida que essas almas mais primitivas, que se comprazem no mal, elas já estão sendo recambiadas para outros mundos. A partir do momento que nós já, daqui a algumas décadas, não tenhamos mais essas almas duras, naturalmente que nós teremos um campo ainda mais fértil para trabalhar esta justiça que hoje nós estamos aqui idealizando dentro dos padrões de amor e ética. Mais uma pergunta aqui. Como você prevê uma justiça espiritualizada? Por quais sinais iremos reconhecer esta fase? Na verdade, é continuação do que você já vinha falando, né? Nós vamos encontrar uma justiça mais humana assim, né? Quando as pessoas não têm o medo de entrar num gabinete, no escritório do advogado, não entrar numa sala de audiência com medo do juiz, medo do promotor, medo, porque essa distância que se criou parece que alguns na minha profissão, se acham deuses mesmo. Sim. Verdade, tá? Então, essa justiça mais... A gente vai perceber que a justiça está se espiritualizando quando nós tivermos mais essas práticas alternativas presentes, o diálogo, a conciliação, a proximidade, o respeito, né? As pessoas também mais dispostas a esse tipo de justiça, né? Uma justiça que concilia, que aproxima, que permite o diálogo. É dessa forma. Nós vamos começar a perceber isso, mas não é da noite para o dia. Quando a gente fala regeneração, como eu falei, a gente se engana achando que regeneração é um mundo feliz. Não, isso é muito lento. O grande desafio para nós é, à nossa volta, construirmos essa justiça mais espiritualizada. Às vezes encontramos obstáculos que nós não conseguimos transpor. O magistrado, às vezes, tem leis duras, que ele não consegue dispor delas para aplicar, e tem que aplicar. Então, existem, às vezes... Eu fui juiz do júri muito tempo. O juiz do júri fica refém da decisão dos jurados. E eu confesso a vocês que muitas vezes fiquei triste com muitas condenações na área do júri. Que se fosse eu, juiz togado, julgando, eu não condenaria, mas que os jurados condenaram. E aí eu tinha que redigir a sentença. E aí o que me faz diferente? Bom, aqui eu não tenho escapatória. Eu acho que a pessoa não praticou o homicídio. Paciência. Vou ter que condenar. Aí a gente entra num estado de tolerância, de olhar, orar por aquela pessoa, vibrar por aquele crime. Como eu falei, às vezes no presídio a gente está diante de criminosos com uma folha de antecedentes extensa. Olhar como um irmão de evolução. A gente pode ir por outro meio. Eu não consigo evitar a sentença, porque o jurado determinou a condenação. Mas eu posso ter um olhar de tolerância por aquele entendendo que é um irmão de caminhada. Só esse olhar, como eu enxergo aquele que infringiu a lei em qualquer nível, como um irmão de caminhada, né? Eu lembrei aqui um caso do Chico, porque nós também somos pequenos infratores, né? Esse olhar de tolerância, né? Diz que quando o Chico visitava as cadeias públicas, à sua época, para falar do espiritismo,
Ele chegava para o delegado e perguntava assim, né? Eu mesmo, a gente tem mania, assim, chega aqui no presídio e pergunta, quantos presos tem aí? O Chico perguntava para o delegado, doutor, quantos somos aqui? Quantos somos aqui? Vamos aqui. Faz uma grande diferença, né? É verdade. Aqui tem mais uma perguntinha. O senhor acha que as nossas leis são evoluídas em relação ao povo brasileiro em geral? Eu acho que o Brasil tem algumas boas leis. Por exemplo, as penas alternativas. O Brasil é um polo de penas alternativas. Quando, ao invés do encarceramento, na verdade, já é um melhoramento das leis. O amor não cobre uma multidão de erros, como disse Jesus. As penas alternativas do serviço comunitário, mal comparando, já é uma aplicação desse princípio do Cristo. Embora a pessoa seja forçada ao serviço comunitário, já é ela indo numa escola, indo em algum local, ajudando, pintando, já é por uma prática boa, pagando o erro que ela cometeu. As penas alternativas, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um marco. Tivemos agora o Estatuto da Primeira Infância, o Estatuto do Idoso. Em termos de legislação, não é perfeita, mas nós temos aqui, sim, o Brasil, às vezes, aprovando boas legislações, que, claro, na prática, às vezes é difícil, mas temos boas legislações. Precisamos melhorar e muito. Como é que melhora? Nós não estamos falando aqui que Kardec falou de advogados, juízes, para que em diversos segmentos. Agora, naturalmente que a transição planetária ela é global. Estão reencarnando pessoas que estarão missionários na área da política, missionários na área do poder legislativo, missionários. Vão reencarnar também. Os missionários estão reencarnando. Agora é massivo. Por isso que é um momento diferente, é um momento que a gente tem que se contagiar e procurar fazer o extraordinário, porque espíritos missionários estão reencarnando em diversos meios. Logo, nós vamos ver lá, agora logo, gente, não é o logo do ansioso da ano que vem, é o logo entendendo esses mecanismos de atuação. Daqui a alguns anos, quiçá algumas décadas, vamos começar a ver lá no legislativo, no executivo, no judiciário, no direito, na música, na arte, na literatura, esses missionários, que aí sim lá colocarão suas mãos e as nossas leis daí sim começarão a se tornar mais espiritualizadas à medida que forem se aproximando da lei de Deus. Até quando num mundo feliz, superior, elas se ajustam perfeitamente. E aí não há mais, conforme nós dissemos, a necessidade da lei humana. Apenas a lei divina norteando a conduta das pessoas. O Brasil tem boas leis, deixa muito a desejar ainda em muitos aspectos, mas temos boas leis e lentamente as coisas vão melhorando. Realmente. Aqui eu vou fazer alguns comentários do chat. O Horácio Lucas falou, assim como nas palavras de Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, há também espíritos do mais variado nível evolutivo em nossa sociedade, a cada um segundo suas obras, pois a natureza não dá saltos. A nós cumpre fazermos sempre o melhor, sem querer mudar o mundo. Sobre o seu comentário dos seus colegas juízes, alguns se sentirem Deus, me fez lembrar de uma situação que eu passei na minha advocacia, há pouco tempo atrás. Eu sou advogada previdenciarista, então eu atuo muito na defesa de proteção social. E nesse período de pandemia, as audiências foram todas telepresenciais. E eu estive numa audiência em que era para reconhecimento de tempo de serviço rural de uma mulher analfabeta, com a oitiva de 2 testemunhas de uma cidade do interior aqui da minha região, do meu estado, né? No interior. Eu estou na capital e eles estavam lá no interior. Bom, considerando ser telepresencial, foi enviado o link, eu passei o link para a minha cliente, que a filha dela, na verdade, organizou tudo, né? Porque ela não sabe nem lidar com aquilo. As testemunhas também, cada um nas suas residências, participando. Mas o que me chamou muito a atenção, o juiz era um juiz jovem, eu percebia que ele era jovem, assim, bem jovem mesmo,
e ele não conseguia se comunicar de uma maneira que a parte entendesse o que ele estava dizendo. E uma das testemunhas não sabia entrar na sala. E a gente tem que tomar uma precaução enquanto advogado, porque é telepresencial, você não pode orientar a testemunha, você não pode se dirigir à testemunha, mas o juiz não conseguia explicar para ela que ela estava com o áudio desligado. Então, ele dizia, habilite o seu áudio está desabilitado. Ela não entendia o que era habilitar, desabilitar, né? E aí eu pedi licença, o senhor me permite? Dona fulaninha, sabe esse microfoninho que tem aí do lado? Pega, põe o dedinho em cima e clica nele. Aí eu tive que ficar fazendo esse desenho. Por que eu estou contando isso? Porque essa é uma situação que, para mim, causou... parece engraçado, a gente acha engraçado depois, deu tudo certo, a audiência fluiu, mas você percebe o quanto que o juiz está distante da realidade local onde ele mesmo atua, né? Uhum. De uma realidade que é o nosso país. Uhum. E isso acontece a todo momento na minha área, né? Na minha área acontece muito. Eu atendo de de vários níveis sociais na minha área, mas a gente percebe o quanto que a vulnerabilidade social e econômica ela não é reconhecida. E o judiciário ainda tem um afastamento com relação a isso. Falta essa humanização, a gente percebe muito essa falta de humanização nessa área também, apesar de termos boas leis, tanto na assistência social, na saúde, na previdência social, já com algumas modificações não tão boas, mas nós temos uma legislação, né? Mas ainda há uma visão de que essas pessoas estão querendo uma simulação ou uma fraude, e não há um entendimento de quem são essas pessoas, de quem é esse ser humano que está ali na outra ponta, como é que ele compreende a vida, como é que ele entende o que é falar com um juiz numa telinha de celular que pega um sinal muito ruim, por sinal. Então, a gente está vivendo esse momento, aí eu pensei nesse exemplo quando você citou a questão do home office e a questão dos juízes, que alguns sentem como deuses também, né? Também temos colegas advogados que também a gente sabe que extrapolam o nível da arrogância, né? Então, a gente tem que se colocar, nós, enquanto movimento jurídico espírita, entender bem todos esses lados e colocarmos o Cristo dentro dos nossos corações no momento da atuação. Lembrar de como Jesus atuaria, né, quando ele fosse advogar ou quando ele fosse atuar em alguma decisão. Então, é só para ilustrar esse exemplo aqui que eu gostaria de deixar para vocês. Aqui eu queria comentar também algumas coisas do chat, deixa eu ver aqui. O Irabeni também faz um comentário aqui, a liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos de consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta do ponto de vista físico, o homem no pensamento é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito, mecanismo da mediunidade. Aqui o Eduardo, eu gostaria de comentar. Eduardo, se você puder abrir seu vídeo, achei muito bonito o que ele escreveu. Eduardo Fagundes, do Rio Grande do Sul, parabéns pela ótima explanação, tenho 24 anos e foi a primeira vez que consegui escutar uma palestra sobre o tema. Que lindo, Eduardo, que lindo. Cadê o Eduardo? Não estou vendo ele. Abre a janelinha para a gente te ver. Que lindo, Eduardo. Que bom, viu? Seja muito bem-vindo ao Movimento Jurídico Espírita. Já aproveita e procura o Marquinhos para você se associar à AGE Rio Grande do Sul. O que mais aqui, gente? Se alguém quiser falar alguma coisa, abrir o microfone, fiquem à vontade. Ali o Eduardo. Que bom, Eduardo. Fico feliz com o seu comentário, viu? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Parabéns pelo evento aí. Obrigada. Obrigada pela participação. Alguém quer falar alguma coisa? Já estamos praticamente caminhando para o final. Se alguém quiser fazer algum comentário breve, em razão do adiantado da hora, pode abrir o microfone e fazer uso da palavra. Ninguém?
Bom, se ninguém vai falar... Não, Juliane, diga. é só comentar que o Alessandro... Gostei muito da palestra do Alessandro. Tem um confrade nosso aqui no Tocantins, Alessandro, que ele diz que o juiz não julga pessoas, né? Ele julga fatos. Então, eu achei que pode ser aí uma saída para essa problemática que você colocou do amor dentro da justiça. Achei interessante. Sim, com certeza. É isso mesmo. Então, meus amigos, estamos encerrando o nosso evento de hoje. Muito feliz. Fizemos em quase 2 horas de evento, né? Mas foi um momento muito importante para todos nós, ouvir as palavras do Alessandro, trouxe a sua experiência enquanto espírita e também enquanto magistrado, abordando pontos de extrema relevância para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal, e que a gente se lembre sempre disso, que não dá para dissociar o espírita do jurista, né? O espírita, ele está no jurista, e que a gente possa lembrar sempre dessa expressão de que Emmanuel, agora eu não vou me lembrar com toda certeza, mas está no livro Religião dos Espíritos. Espírita seja o nome do seu nome, ou algo assim. Se alguém lembrar mais corretamente, me corrija. Então, que a gente coloque o espiritismo na nossa atuação. A gente não precisa ficar dizendo que é espírita, que não é espírita, mas a nossa conduta fala por si mesma. E a gente, no nosso local de trabalho, os nossos gabinetes, escritórios, com os nossos clientes, quando somos advogados, a gente pode usar muito bem desse conhecimento que a doutrina nos fornece e nos proporciona. Eu gostaria, então, aqui de agradecer, Alessandro, a você pela generosidade, pela sua disponibilidade, prontamente aceitar o nosso convite para estar aqui. Seja muito bem-vindo para outros eventos, tá? Que possamos manter contato, que tenhamos outras oportunidades de nos encontrarmos, quem sabe num futuro próximo, e também possamos ter um evento presencial para nos abraçarmos. Por enquanto, fica aí o nosso abraço virtual. E antes da prece, gente, vamos fazer uma fotinha? Aqui tem vários comentários elogiando, tá, Alessandro? Vamos fazer uma fotinha? Eu vou ter que fazer print em 2 telas, tá? Se puderem abrir as câmeras, quem não está aparecendo, senão vai aparecer só o nome. Congela o sorriso, porque eu vou tirar duas telas, tá, pessoal? Vou tirar, hein? 1, 2, 3 e... Aí. Deixa eu salvar essa. Só um pouquinho. Uma. Peraí que eu não sou lá muito cibernética. Agora a próxima. Próxima folhinha. Agora, como ninguém sabe onde que tá a folha, tem que manter o sorriso, tá? 1, 2, 3 e... Aí... Tá lá. Gente, então eu vou salvar a segunda foto. Não saiu, não adianta. Beleza. Então eu vou convidar aqui o Patrick para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá, pode ficar à vontade, Patrick. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Jesus. Mestre Senhor Jesus, querido amigo, querido médico das almas, querido advogado da humanidade, neste momento, Senhor, em que mais uma vez glorificamos o Teu nome, nós te agradecemos por este momento de luz, por este momento de paz, por este momento de aprendizado. Nós te rogamos, Senhor, que abençoe a todos que estão participando, a todos que colaboram de alguma maneira, a todos que recebem os frutos deste encontro em suas mentes, em seus corações. Pedimos, Senhor, que abençoe em especial o querido irmão, o querido companheiro,
Alessandro de Paula, que com suas palavras emolduradas, de tanta doçura, de tanto esclarecimento, de tanta consolação, nos fez, Senhor, nos relembrarmos um pouco mais dos teus ensinos, do teu evangelho, do teu testemunho. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, mais uma vez, que fortaleça as nossas disposições de te servir, Senhor, colocando ao teu dispor os pequeninos talentos de que já temos, que já possuímos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos dessedentar na água viva do teu evangelho. Ajuda, Senhor, para que, envolvidos no bálsamo do teu amor, nós possamos ir nos tornando cada vez mais pessoas melhores, pessoas boas. E nos tornando, Senhor, pessoas boas, que possamos vencer a timidez que muitas vezes acompanha esse estado de bondade. Que possamos, Senhor, ter a coragem de cantar o teu evangelho através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, para que, tomados pelos teus ensinos, nós possamos encontrar no coração nosso, no ímã de cada um de nós, a paz que nos deixou, que não é ainda a paz vigorante no mundo. E que assim, Senhor, dotados desta paz interior, que nós possamos também ir nos convertendo em instrumentos da tua paz. Que possamos, Senhor, cada um da maneira que já consegue, dando aquilo que já possui, levar um pouco de amor nos ambientes de ódio, levar a união, Senhor, nos ambientes de discórdia. Que possamos, Senhor, oferecer e pedir o perdão nos ambientes, nas situações de ofensa. Que possamos, Senhor, ampliar a nossa fé, para que mesmo sendo a fé do tamanho de um grão de mostarda, que ela seja capaz de mover as montanhas das nossas iniquidades, da nossa ignorância e do nosso desamor. Que possamos levar a alegria, Senhor, nos ambientes de tristeza. Que possamos levar esperança nos campos de desespero. E que possamos, Senhor, fazer brilhar a nossa luz, para que, ainda que seja a luz de um pirilampo, que ela possa iluminar o nosso próprio caminho. E também, quem sabe, ajudar a iluminar o caminho daqueles irmãos, Senhor, pequeninos, que colocas ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, ampara, para que possamos estar atentos, vigilantes e em serviço nesta hora de testemunho, nesta hora em que as primeiras luzes de um mundo novo já se afiguram no horizonte, Senhor. Que possamos ser aqueles trabalhadores da última hora, dispostos, Senhor, a estar a seu serviço e receber o pagamento da felicidade de estar ao teu lado neste momento de transformação. Envolve a todos, Senhor, as suas famílias, a todos os necessitados, aqueles corações enlutados neste momento. E ajuda-nos para que nós não desfaleçamos nesta hora de testemunho. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e por todos sempre. E assim. Bom, gente, encerramos então o nosso 7º Fórum de Reflexões. Muito agradecida pela presença de todos vocês, pela participação no chat, nas perguntas, pela participação do Alessandro, que possamos continuar caminhando nesse propósito. E fiquem todos com Deus. Cuidem-se, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, né? E que possamos descansar nesse finalzinho de sábado agora. Um abraço carinhoso a todos vocês. É mais. E até a próxima. Juliane, Oi. O vídeo vai ser mandado por e-mail? Eu vou tentar colocar no YouTube. Tá. Aí eu coloco ele como não listado, para não ficar público, e jogo para vocês. Tá bem. Obrigado. Eu vou fazer isso, vou fazer de um jeito. Vamos ensinar, depois eu vou aprender a fazer.
Um beijão para todos. Fiquem com Beijo. Deus. Fiquem com Um Deus. abraço. Tchau. Até mais. Tchau, Luz e pessoal. paz. Tchau.